Olá, pessoal! Vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre o cristalino. Nós somos da Liga de Oftalmologia da UFSPA. Eu sou o Luiz Felipe e minhas colegas são a Natália e a Luísa. Introduzindo o cristalino. O cristalino é uma estrutura altamente organizada, com grande poder refrativo. Tem grande relevância clínica estudar o cristalino, porque a sua patologia catarata é a principal causa de cegueira no mundo. A anatomia. O cristalino é um órgão esferoide, biconvexo, porém não é simétrico, sendo que a superfície posterior é mais convexa se comparada com a anterior. O cristalino não possui nervos, nem vasos e nem tecido conjuntivo. Ele é mantido em sua posição pelas fibras anulares, que são ligamentos suspensos entre o corpo ciliar e o próprio cristalino. Sua superfície anterior está em contato com o humor aquoso e a posterior com o humor vítreo. Nesse slide, a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica ilustrando as fibras anulares. Sobre a histologia. O cristalino é constituído por 3 camadas: cápsula, epitélio lenticular e substância lenticular. A seguir, a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Cápsula. A cápsula é um envelope acelular constituída de glicoproteínas e colágeno tipo 4. Ela é importante para a integridade da lente, porque contém as células e as fibras como uma unidade estrutural. Além disso, ela permite a passagem de pequenas moléculas e sua espessura varia de acordo com a região, sendo mais espessa na região anterior. Ainda sobre a espessura, essa aumenta com o envelhecimento, com exceção da região posterior. Epitélio lenticular. É presente na superfície anterior e lateral do cristalino, e as células da região equatorial são as que têm maior capacidade proliferativa. As células formadas nessa zona são empurradas para uma zona transicional e se diferenciam para formar a massa de fibras do cristalino, que irá constituir a outra camada, conhecida como substância lenticular. Substância lenticular. Essa substância constitui a massa principal do cristalino e tem origem em células epiteliais que se diferenciam em fibras. Essas células pedem os núcleos e organelas e são preenchidas por cristalinas, proteínas refrativas. No adulto, essa camada é dividida em núcleo e córtex, sendo que o núcleo tem subdivisões. Se comparado com o córtex, o núcleo é mais duro, porque novas fibras vão surgindo durante toda a vida e vão empurrando as mais velhas em direção ao núcleo, fazendo um processo de compactação. Eu coloquei essa imagem para demonstrar como é a apresentação das fibras do cristalino, que ao se encontrarem no centro formam as suturas. Aqui eu coloquei uma imagem sobre os núcleos. O que é interessante ressaltar aqui é que se o cristalino for visto numa lâmpada de fenda, vai ser observado um espaço claro, que é opticamente vazio no centro. Esse espaço é o núcleo embriônico. A partir dele, os outros núcleos vão ser separados por bandas escuras de descontinuidade. Agora falando sobre as dimensões do cristalino. Durante a vida, o diâmetro e a espessura aumentam, só que o aumento do diâmetro é maior se for comparado com o da espessura. Além disso, a espessura do núcleo ela diminui com o envelhecimento, enquanto a espessura do córtex aumenta. Isso se deve àquele processo de compactação das fibras em direção ao centro. Outra alteração de dimensão acontece na superfície anterior, que o raio de curvatura diminui. Ainda sobre as dimensões, é interessante ressaltar que o cristalino na infância é mais esférico do que na vida adulta. Isso aumenta o seu poder de refração e ajuda a compensar o menor diâmetro antero-posterior do olho nessa fase. Aqui eu coloquei uma curva para ilustrar o crescimento do cristalino. Pela curva a gente pode ver que o cristalino tem um crescimento mais intenso nos primeiros anos de vida. O desenvolvimento do globo ocular, assim como o sistema nervoso, começa na 3ª semana de gestação. E a origem do globo ocular dos tecidos é o ectoderma neural, a crista neural, o ectoderma superficial e o mesoderma. Agora falando um pouquinho mais específico da origem do cristalino, que é o tema dessa aula,
Assim como a córnea, ele tem origem na região do ectoderma superficial. Na quarta semana começa a se desenvolver o cristalino, quando a região do ectoderma superficial da vesícula óptica começa a sofrer um espessamento, que vai acabar formando a placa do cristalino. Essa vesícula também vai sofrer uma invaginação e vai invaginar o placode junto com ela, e como resultado a gente vai ter a formação de uma fosseta do cristalino, que nos slides seguintes vai ter um desenho mostrando melhor isso. A parte anterior dessa vesícula do cristalino é composta por um epitélio com células cúbicas, que depois vai se tornar o epitélio subcapsular da região cristalina. Nessa imagem, na região lateral, a gente consegue ver as vesículas do cristalino começando a ficar mais espessas e a se invaginar, para dar origem futuramente às fossetas. Já as células da parede posterior do cristalino, elas vão sofrer uma dissolução, que elas vão acabar se alongando e formando células que vão ser muito transparentes, que a gente vai chamar de fibras primárias do cristalino. Na parte lateral, a gente vai ter uma zona que é chamada de zona equatorial, que também vai apresentar células cuboides, assim como na parede anterior. Só que elas vão acabar se alongando e perdendo seus núcleos, e aí vão formar as chamadas fibras secundárias do cristalino. Nessa imagem, a gente consegue ver as células mais colunares na parede anterior. Bem no meio, a gente vai ter as fibras primárias do cristalino, que vão ser as células que se alongaram para formar elas. E mais lateral, a gente vai ter essas fibras secundárias, que têm origem na zona equatorial. Essa outra imagem mostra também praticamente a mesma coisa, só é um ângulo diferente, que ali a gente consegue ver toda a membrana, membrana pupilar, esfíncter da pupila, mas ali de novo a gente enxerga o epitélio anterior com as células colunares e as fibras cristalinas, bem alongadas ali. Enquanto o cristalino vai se desenvolvendo, as suas fibras, enfim, ele vai ser nutrido pela chamada artéria hialoide. Mas durante o período fetal, essa artéria vai acabar sendo degenerada, e a partir desse momento o cristalino vai ser avascular e vai passar a ser nutrido pelo humor aquoso da câmara anterior do olho. Um pouquinho sobre a relação do cristalino com as outras estruturas do olho. A coroide, a esclera, o epitélio pigmentar da retina são estruturas que eles necessitam do cristalino para que eles tenham um crescimento normal. E a vesícula cristalina, ela também vai promover a diferenciação da córnea e o crescimento vítreo. Bom, chegamos agora na parte da fisiologia do cristalino. O cristalino ele é composto de 66% de água e 34% de substâncias sólidas. Dessa parte da água, 2/3, ele fica mais concentrado no córtex, que é mais hidratado do que o núcleo. Da parte das substâncias sólidas, 1/3, 33% são proteínas, e 1% são lipídios, íons e glicose. Dessa parte das proteínas, 90% delas são de 3 tipos, o alfa-cristalin, o beta-cristalin e o gama-cristalin. E essas proteínas são responsáveis pela pressão coloido-osmótica, em que deixa a lente maior do que o humor aquoso. Falando um pouquinho mais sobre permeabilidade e difusão, com a involução da túnica vascular do cristalino, as necessidades metabólicas dele são atendidas pelos dois humores, o aquoso e o vítreo. No que tange a cápsula, ela é livremente permeável à água, íons e outras pequenas moléculas, e até proteínas de baixo peso molecular. Já entre as células epiteliais existem as tight junctions, que não restringem o movimento das moléculas dentro da massa de fibras. E já os canais deferentes e bombas transportadores são os mecanismos que permitem o movimento transepitelial. Os íons são uma parte bem importante dessa permeabilidade e difusão dentro do cristalino, uma vez que nas células das fibras há uma alta concentração de proteínas cristalinas
aniônicas, ou seja, negativas. Isso leva a um aumento do fluxo de entrada de cátions, o que aumenta a osmolaridade do fluido intracelular e gera um fluxo do fluido, diminuindo assim o edema central. Isso tudo graças ao uso dos canais seletivos de potássio. Já os íons de sódio, eles extravasam dentro das células e são trocados por esse potássio, que se difundem pelo cristalino, diminuindo a sua concentração. Logo, o movimento do sódio ele é contrário ao movimento do potássio, sendo de posterior a anterior. Aqui temos uma imagem ilustrando bem como é esse fluxo do fluido e a troca dos íons. O sódio indo de anterior para posterior e o potássio vindo de posterior para anterior dentro do cristalino. A nutrição do cristalino, como dito anteriormente, é feita pelos dois humores. E a parte de aminoácidos e a nutrição de aminoácidos e de glicose vem em sua grande maioria pelo humor aquoso. Por ser uma parte extremamente importante do globo ocular, pode haver também uma conversão de cetoácidos em aminoácidos, para não haver falta dos mesmos. O transporte de aminoácidos para dentro do cristalino segue um sistema bomba-extravasamento, em que eles são bombeados para dentro do cristalino através da cápsula anterior e extravasam passivamente para fora através da cápsula posterior. Passando agora para a parte da biofísica do cristalino, vamos lembrar que o cristalino é uma lente biconvexa, como essa da ilustração. E sendo essa lente biconvexa, como mostrado na ilustração anterior, ele é responsável pela refração da luz e conversão desses raios de luz direto na retina. E o cristalino em si e seu sistema de lentes é responsável por 1/3 do poder refrativo de todo o olho. Além disso, o cristalino tem uma função muito importante juntamente com a córnea, que eles fazem a parte de filtrar e absorver os comprimentos de onda mais energéticos, que são danosos à retina. O cristalino, em particular, absorve bastante o raio UV tipo B longa e UV tipo A. E ao longo da idade, esse cristalino ele vai se tornando um pouquinho mais opaco e vai deixando passar menos ainda esses comprimentos de onda. Antes dos 10 anos, 8% desses tipos de comprimento passam, aos 22 anos, 0,1% passa, e depois dos 60 anos, até 0% passa. Como dito anteriormente, durante a embriogênese, o cristalino é opaco, e só durante o desenvolvimento embrionário e o feto, ele vai se tornar translúcido quando ele perde o suprimento vascular e há uma maior organização das fibras. Isso se deve principalmente à organização estrutural dessas fibras, o que há uma menor dispersão da luz e a ausência dos cromóforos. Há uma diferença também significativa entre os índices refratários do córtex para o núcleo, o que vai ser importante para gerar o que são as distopias ou aberrações cromáticas, sendo que há um aumento do índice refratário do córtex para o centro e de anterior para posterior. Essa diferença dos índices refratários que vão levar às aberrações cromáticas e esféricas se deve à alteração nas concentrações proteicas, que é diretamente proporcional ao índice de refração. Com essa diferença de concentração das proteínas, não por síntese, mas por tamponamento e hidratação, nós vamos ter fenômenos de aberrações ópticas dentro do cristalino, por organização das fibras também. São dois tipos, as aberrações cromáticas e as aberrações esféricas. As aberrações cromáticas ocorrem porque, ao passar pelo cristalino, a luz tem uma certa decomposição, por causa dos diferentes índices de refratividade. Contém diferentes comprimentos de onda
e, consequentemente, diferentes taxas de transmissão e desvios, cada cor do espectro luminoso atinge a retina de uma forma, sendo o raio amarelo de maior intensidade, então ele vai chegar um pouquinho anterior à retina, e mais central, então é o que seria que afetaria menos. Os mais afetados são o azul e o vermelho, mas há apenas uma pequena distorção da imagem. O outro tipo de aberração óptica seriam as aberrações esféricas, onde os raios luminosos que passam pela periferia têm um foco menor do que os que passam pelo centro, pois, de novo, o poder refrativo é maior na periferia. Com isso, há uma pequena correção do cristalino para esse defeito. O índice refrativo é maior no centro e a curvatura das cápsulas aumentam em direção aos polos, além da curvatura anterior, que é maior que a posterior. Logo, há desvio, mas um pouco menor o desvio por causa dessa correção do cristalino, devido àquela concentração proteica que eu havia falado anteriormente. Há uma ajuda da pupila também nessa correção desse defeito, impedindo a incidência dos raios na extrema periferia do cristalino. Por fim, o cristalino ele tem uma habilidade de acomodação, que serve para que ele muda de forma e se acomoda para focar objetos tanto distantes como próximos. Quando ele está num estado chamado de repouso, o músculo ciliar está relaxado e as ônulas exercem tração sobre o cristalino, que mantém a cápsula sob pressão. Logo, ele se achata e o foco é feito em objetos distantes. Já quando ele está na fase chamada de ativação, o músculo ciliar está contraído, o que há um relaxamento das ônulas e um aumento da curvatura da superfície anterior e diminuição do raio, o que diminui a profundidade da câmera anterior, ou seja, o cristalino vai para frente e há um foco em objetos mais próximos. Esse fenômeno da acomodação é acompanhada de meiose e convergência em ambos os olhos. Ela é sincronizada pelo sistema nervoso central. Há uma diferença entre a acomodação física e a acomodação fisiológica. Na física, há a medida da alteração da forma lenticular durante o processo acomodativo, sendo ela mensurada em dioptrias. E há a diferença entre o olho totalmente relaxado para o olho totalmente acomodado, como expliquei no slide anterior. Já a acomodação fisiológica é a medida de força da contração muscular do músculo ciliar para cada dioptria, mensurada por 1000 dioptrias. E essa medida de 1000 dioptrias aumenta durante o ato da acomodação. Agora, pessoal, vamos fazer algumas correlações clínicas para ver aquilo que aprendemos anteriormente sendo aplicado na nossa prática do dia a dia. Sobre a relação entre as dermatites e alguns defeitos no cristalino, como o cristalino e a pele vão ter a mesma origem embrionária, que é do ectoderma superficial, é muito comum que as dermatites sejam acompanhadas de manifestações oculares no cristalino. Se a gente pesquisar a relação entre dermatites atópicas e comorbidades sistêmicas e oculares, a gente vai acabar encontrando muitos artigos, mas poucos artigos se aprofundaram nessa relação entre as doenças oculares especificamente e a dermatite atópica. Muitos outros problemas também são mais incidentes em pacientes que têm problemas de pele, como olho seco, conjuntivite, inflamação, catarata e até glaucoma. Uma correlação clínica importante é com a autoimunidade. As proteínas do cristalino normalmente estão isoladas da circulação, por isso não têm contato com o sistema imune. Dessa forma, não se desenvolve uma tolerância. Assim, quando ocorre contato com o sistema imune, como acontece, por exemplo, numa perfuração do cristalino,
irá acontecer uma resposta. Uma manifestação desse evento de autoimunidade é a uveíte facogênica. Na imagem, a gente pode ver uma resposta inflamatória que acontece nessa situação clínica. É importante ressaltar que essa uveíte é um diagnóstico diferencial para a endoftalmite bacteriana. Uma outra doença que atinge diretamente o cristalino é a catarata, talvez uma das mais famosas dentro da oftalmologia em si. Ela é a causa principal de cegueira no mundo e a principal perda de visão dos americanos com mais de 40 anos de idade. Em suma, falando assim bem por cima, é a opacificação do cristalino, podendo ser por causa da idade, uma idade mais avançada, ou ainda congênita, por causa do erro daquela não vascularização, a desvascularização do cristalino ou a reorganização das fibras. A catarata senil, devido à idade avançada, ela geralmente é bilateral, porém pode ser assimétrica e geralmente indolor. É uma opacidade progressiva, uma vez que, devido ao estresse oxidativo do avanço da idade, há uma degeneração das proteínas cristalinas e uma deficiência na reposição dessas proteínas cristalinas. Ela pode ser de 4 tipos, dependendo da parte anatômica que é acometida. Pode ser nuclear, cortical, subcapsular anterior e subcapsular posterior. Os principais fatores de risco para adquirir a catarata senil seriam idade avançada, tabagismo, exposição solar, diabetes mellitus e corticoides. O diagnóstico é clínico, sendo geralmente feito ao exame da lâmpada de Fenda. O outro tipo é a catarata congênita, aquela que está presente desde o nascimento do nenê. Porém, ela ainda pode se formar ou até progredir até os 6 meses de idade. 1/3 dela é esporádica e tende a ser unilateral e pode estar ligada à herança autossômica dominante. Já os outros 2/3 é secundária e tende a ser bilateral, geralmente associada com infecção perinatal, como rubéola, ou então galactosemia, hipoglicemia e outros tipos de anomalias genéticas, como trissomias, entre outras. E a principal complicação, além da cegueira em si, seria a ambliopia, que é a atrofia ou não desenvolvimento, né, do sistema visual central. O tratamento tanto da catarata congênita quanto da catarata senil é cirúrgico. Mas o tratamento cirúrgico ele é indicado sempre que existe um comprometimento funcional. Já isso no adulto. Já na criança, a intervenção cirúrgica deve ser o mais rápido possível sempre.